Os artrópodes, que fazem parte desse capítulo 21, são o maior grupo zoológico da Terra, tá? Tanto em diversidade de espécies, quanto em número de espécies. Então, a gente fala de abundância, né? Eu falo de abundância e também falo com essa característica de diversidade. Os artrópodes, eles apresentam, é o primeiro grupo a apresentar uma concha não, o que a gente chama de exoesqueleto. Esse exoesqueleto, ele é externo, tá? E ele é formado por um polissacarídeo. Esse polissacarídeo, ele tem por característica, né, que é a quitina, formar uma estrutura dura. Então, essa estrutura dura que é formada, né, ela tem por característica uma estruturação muito mais eficiente. Por quê? Porque quando esses organismos, eles aparecem, né, quando esses organismos aparecem na escala evolutiva, a gente pode considerar que esse grupo apresenta como fator principal, né, o que a gente pode considerar como fator principal, a completa independência da água. Então, isso é extremamente importante. Então, essa independência da água, ela é fundamental para a sobrevivência desses animais. Então, isso tem por função transformar esse grupo. Nós temos aproximadamente 1.200.000 espécies de invertebrados, né, de invertebrados artrópodes. Então, é um grupo extremamente robusto, tanto em diversidade quanto em abundância, tá? Como eu disse para vocês, a partir de anelídeos, todos esses grupos têm por característica, né, apresentam por característica serem celomados, protostômios, tubo digestório completo, tá? Já tem sistema ganglionar ventral, tá? Então, ele já tem sistema ganglionar ventral, e são o ápice de todos os organismos, na estruturação de uma cabeça. Então, eles apresentam uma cabeça extremamente desenvolvida. Essa cabeça extremamente desenvolvida, ela tem por função a presença de grande quantidade de aparelhos bucais e também uma grande quantidade de órgãos sensoriais. Outro detalhe importante, esses animais têm crescimento descontínuo. O que é um crescimento descontínuo? O animal cresce durante um tempo e é limitado pelo exoesqueleto. Então, como ele é limitado pelo exoesqueleto, tem, por essa característica, o que a gente chama de muda. Então, ele vai trocar de esqueleto. Essa troca de esqueleto é chamada de muda. Se dá pela presença de um hormônio chamado equidizona. Tá? E cada muda é chamada de equidise. Então, essa é uma característica muito particular desse grupo. Tá? Então, eles sofrem muda e o resultado da muda a gente chama de exúvia. Então, eles trocam completamente de esqueleto. Então, eles têm patas articuladas, por isso que a gente chama de artrópodes, tá? Então, eles sofrem essa muda por completa. O nosso crescimento ele é contínuo, ele tem mais ou menos a formação de um gráfico exponencial, enquanto o crescimento deles é em forma de escadinha, tá? Então, o gráfico, ele parece uma escadinha. Então, ele tem essa característica muito particular. O bicho cresce, sofre a muda, né? Cresce. O esqueleto endurece porque a quitina, o que acontece? Em contato com o oxigênio, ela oxida e endurece. E aí, por esse motivo, eu tenho um crescimento limitado durante um tempo. Normalmente, quando ocorre isso? No período de chuvas. Então, as trocas de exoesqueleto ocorrem em períodos de chuva e calor, que é, na maioria dos artrópodes, a característica pela qual esse grupo é movido. Por quê? Porque chuva indica para mim calor, e calor indica para eles reprodução, que são, por exemplo, algumas fases que nós temos, como, por exemplo, fases aladas. O que é uma fase alada? É a fase voadora, que é o da formiga, o do cupim, o da borboleta, tá? Esses animais, eles têm desenvolvimento, os artrópodes, né? Direto e indireto. Eles têm metamorfose incompleta e metamorfose completa, e alguns não têm metamorfose, então vamos lá. Eu tenho grupos que são ametábulos. O que é um ametábulo? O filhote é igual à mãe adulta. Eu tenho organismos que são hemimetábulos, que têm transformação parcial, como é o caso das baratas, por exemplo, que nascem sem asas e quando adultas têm asas. E eu tenho os organismos que são holometábulos, tá?
Os holometábolos, eles têm transformação completa, como é o caso da borboleta. Ela nasce lagarta, come, forma o casulo, pupa ninfa, forma a borboleta, que é a fase sexual. A borboleta, ela não é nada mais do que um bicho para o sexo. Então, ela vai procurar um parceiro, né? Vai cruzar, e então ela tem uma duração mais ou menos de uns 10 dias completos, tá? Então, tem mais ou menos essa característica. Em 10 dias, ela cresce, cruza e morre, tá? Então, as borboletas têm essa característica. Classificação. Hexápoda, que é a classe insecta, tá? Os hexápodos, que são a classe insecta. Por que hexápoda? Porque eles têm 6 patas. Então, essa é uma característica, tá? Tem um par de antenas, cabeça, tórax e abdômen. Então, a classificação deles é de acordo com a divisão do corpo e também o número de patas. Isso é uma característica importante desse grupo, tá? Então, número de antenas, número de patas e segmentação do corpo. Eles têm um corpo segmentado, tá? Em cabeça, tórax e abdômen. São os hexápodas, tá? Que é a classe insecta que a gente fala, né? Que são os insetos, né? Como a borboleta, a barata, a abelha, que são insetos sociais, né? No caso das abelhas, cupins, vespas e etc. Tá? A classe miriápoda, o subfilo miriápoda. Miriápoda, mírias, significa muitos, né? Então, os miriápodas, eles têm muitas patas, tá? Dentro deles, eu tenho os animais que são... Nossa, caramba, esqueci o nome do bicho. Diplópodas, perdão, que tem dois pares de patas por segmentos, né? Por segmento, por divisão. E a classe quilópoda, que tem um par de patas por divisão, por segmento. Eles são animais com completa segmentação do corpo, tá? Então, eles são formados por uma cabeça, um tronco e vários apêndices articulados. Então, essa é uma característica dos miriápodas. Entre eles, você tem os animais que são, alguns que são venenosos, como é o caso do piolho de cobra, tá? Os crustáceos, corpo dividido em cefalotórax e abdômen, apresentam um ou dois pares de antenas, mas a maioria apresenta 4 antenas, né? 2 pares. São 10 patas, então eles apresentam esse grande conjunto de patas. E os crustáceos, galera, a maior parte desses animais, desses crustáceos, eles têm a característica de serem detritívoros. Então, eles se alimentam de restos, como camarão, lagosta, lagostim, e eles são, na verdade, chamados de abutres do mar, porque eles se alimentam de toda a matéria morta que existe, tá? Então, você gosta de camarão, tem essa característica, não esqueça. Nós temos o subfilo Chelicerata, do qual nós temos a classe aracnida, a classe aracnida, e nós temos também as ordens Opiliona, né? Opiliona e Aranai, né? Então são os grupos que eu tenho, a classe aracnida dentro do Chelicerata. Você tem os opiliões e as aranhas, então a ordem Aranai e a ordem Opilione, tá? São os animais de mais importância, por quê? Porque esses animais têm problemas, acabam atingindo os humanos, né? Então isso é uma coisa que é muito comum, né? Nós temos animais que são peçonhentos. Esses animais peçonhentos são de 4 grupos, 4 ordens, 4 gêneros, tá? E causam muito problema, tá? Que são as viúvas negras, as aranhas marrom, as fonêutrias, que são as armadeiras. Então, esses bichos, eles têm importância médica, porque eles podem causar uma série de problemas, tá? Os trilobitas, tá? Que é o bichinho mais lindo e mais resistente, foram muito abundantes no período paleozoico e foram extintos no Permiano e no Triássico. Mas eu ainda tenho alguns registros de alguns trilobitas que vivem, né? Que vivem em regiões muito profundas. É de todos o artrópode mais resistente. Eles são extremófilos, ou seja, eles vivem em ambientes muito, 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 muito extremos, tá? Muita pressão, muito frio, muito calor. Então, são animais que provavelmente só são encontrados em profundidades maiores do que 5.000 metros, tá?
Então, essa é uma característica bastante importante. Então, a classe insecta, né, que é o grupo mais abundante que nós temos, tá? São importantes na polinização dentro da botânica, né? Tem os insetos que são sociais, que vale o estudo, e alguns que são parasitas, né? Então, você tem lá o mosquito da dengue, o carrapato, o ácaro, a pulga. Esses animais, eles são parasitas, são ectoparasitas, tá? E acabam transmitindo algumas doenças, como é o caso da doença de Chagas, da leishmaniose, da malária, febre chikungunya, dengue, zika vírus. Então, eles são transmissores de doença, tá? Inclusive, a peste bubônica, né, a peste negra, que matou 1/3 da população mundial no final do século XIV, que foi o declínio da Idade Média, ela é transmitida pela pulga que parasita o rato, né? Então, é uma característica bastante importante. Outro detalhe está relacionado à excreção. A excreção de alguns insetos é feita por túbulos de Malpighi, que é um túbulo ramificado, né? O Malpighi também era botânico, né? Esqueci o primeiro nome dele. O Malpighi, ele era botânico e ele estudou também os insetos, tá? Então, eles apresentam excreção por túbulo de Malpighi. A maioria desses animais apresenta excreção de ácido úrico, porque eles apresentam cloaca. Apresentam aparelhos bucais muito variados, no caso dos insetos, mastigadores, lambedores, perfuradores, sugadores, picadores. Então, são animais com uma diversidade biológica muito grande, tá? Eu tenho animais, como eu falei para vocês, por tipo de reprodução, né? De desenvolvimento ametábulo, hemimetábulo e holometábulo. E eu tenho algumas espécies que têm partenogênese, ou seja, como é o caso das abelhas, que o óvulo feminino, né, o óvulo da rainha, o óvulo da rainha origina o zangão por partenogênese, ou seja, não é um óvulo fecundado, tá? E isso é uma característica bastante peculiar, né, desse grupo. E eu tenho também alguns em que ocorre maturação sexual na fase larval, que é chamada de pedogênese, tá? Como ocorre na drosófila, por exemplo. Então, é um grupo que tem uma grande diversidade. Tem respiração traqueal, ou seja, apresentam um tubo que se insere na musculatura e nos tecidos. Então, no caso deles, tem circulação aberta, eles não têm circulação e respiração juntos. Então, isso é uma característica bastante curiosa, tá? Então, eles têm o sistema deles não é igual ao nosso, né? Então, o sistema deles não é igual ao nosso. Por quê? Porque eles têm sistema circulatório e sistema respiratório independentes, tá? E respiram através de pequenas aberturas chamadas de espiráculos, tá? Então, os espiráculos são por onde o ar entra e vai direto para os tecidos. Tanto que você usa o inseticida ele é formado de acetilcolina. A acetilcolina bloqueia o acesso do ar aos espiráculos, e aí o bicho acaba morrendo sufocado, tá? Então, é um grupo extremamente diverso e bastante importante na polinização, tá? Como eu disse para vocês, os crustáceos, eles são animais que apresentam cefalotórax e abdômen, 2 pares de antenas, tá? Tem de 8 a 10 pés, tá? E apresentam inúmeras características, mas a principal delas é que eles são detritívoros, tá? Dentro desses grupos, né, o mais importante são as aranhas, tá? Aranhas e escorpiões. Ordem Aranae e ordem Scorpione, tá? Por quê? Porque são os grupos que apresentam a maior importância médica, porque são causadores de problemas, como é o caso da aranha marrom, que é uma aranha de jardim, é uma aranha urbana, que se alimenta de pequenos insetos e filhotes de rato, tá? Então, eles têm lá uma característica bem diversa nesse grupo, tá? Então, as aranhas e opiliões, elas são bastante importantes. As aranhas apresentam pedipalpos, que são sensoriais e reprodutivos, e as quelíceras, por onde ocorre a inoculação do veneno. Então, eles têm um órgão que inocula veneno, eles têm uma peçonha, tá? Que é um órgão que inocula veneno, tá? A excreção, como eu falei para vocês, elas são muito variadas, podem ser por túbulos de Malpighi, glândulas antenais, tá? Ou glândulas verdes, tá?
glândulas coxais, então eu tenho vários tipos de formas de excreção. Mas a principal delas, né, ocorre por metanefrídeos ou nefrídeos, túbulos de Malpighi e glândulas antenais, tá? São os principais de cada um desses grupos. Legal, porque você tem uma tabela que pode descrever isso de maneira mais eficiente para vocês, tá? Então, é um grupo bem legal e é um grupo que está sempre associado, isso é bastante importante, é um grupo que está sempre associado a outras características, como, por exemplo, polinização, importância médica, características de limpeza do mar. Então, são bichos que são muito importantes na limpeza dos oceanos e lagos e rios, porque eu tenho crustáceos em todos os ambientes, tá? Na polinização, na transmissão de doenças. Então, é um grupo bastante importante e bastante diverso. Então, é importante que vocês façam uma leitura, é importante que vocês observem essa tabela que existe e ela é fundamental para que vocês tenham uma visão geral sobre os artrópodes, tá? É o grupo mais legal, né? Entre os invertebrados, é o grupo mais legal, porque é um grupo que apresenta, eles são cosmopolitas, né, galera? Então, assim, eles estão em todos os ambientes. Então, como eles estão em todos os ambientes, você consegue caracterizar de maneira muito eficiente isso, tá? Eu gosto muito de estudar artrópodes, é um grupo bastante interessante, tá? Ok? Tranquilo? É bem sossegado, né, galera? Bem tranquilão. Então,